Graça e paz, queridos. Uma boa noite. Irmãos, a família IPVM comemorou durante todo esse mês os seus 74 anos, e 74 anos de bênçãos incontáveis, sem dúvida alguma. Há 74 anos atrás, Deus abençoava de um modo muito especial homens e mulheres, como por exemplo, a família Mesquita, que era liderada pelo reverendo Miguel Riso Júnior e também pelo Conselho da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, a sonharem com um trabalho a ser realizado, com um povo a ser congregado aqui no bairro de Vila Mariana. Nós estamos terminando as nossas comemorações neste mês, neste culto, no dia de hoje, agradecendo ao Senhor por mais um ano que o Senhor concede à nossa amada IPVM, à nossa amada igreja. Deus abençoou e chamou esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, há mais de 70 anos atrás, e os chamou como canal e instrumento das suas bênçãos sobre o bairro de Vila Mariana. Essas bênçãos são estendidas para a cidade de São Paulo e tem rompido cada vez mais fronteiras pela graça do nosso Deus. A jornada da nossa igreja, a jornada da IPVM, teve início, na verdade, no ano de 1927, com uma reunião dessa liderança da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E a IPVM ela passou a se constituir como congregação durante 15 anos. E após 15 anos, para ser exato, no dia 31 de maio de 1942, a nossa igreja foi organizada. Então, nós temos 74 anos de organização, mas beiramos aí os 90 anos de história. O registro bíblico que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite se encontra no capítulo de número 12 de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, um texto muito conhecido nosso, que conta a história do patriarca Abraão. Gênesis capítulo de número 12, nós leremos do verso 1 até o verso de número 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Também é uma só voz, irmãos. Vamos proceder na leitura da palavra do Senhor. Todos juntos? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado, Senhor querido, porque um dia o Senhor separou Abrão e o chamou para constituir, através dele, por meio da sua família, uma nação, um povo exclusivo teu, um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva tua, Senhor. Nós te agradecemos porque, ó Pai amado, na sua providência, o Senhor levantou a Abraão com sua família para iniciar uma grande nação, para iniciar, ó Deus, na família de Abraão, uma grande família da fé. E nós te agradecemos porque podemos meditar nessa noite, ó Pai, pensando no exemplo daquele que foi conhecido como Pai da fé. Nós podemos, ó Deus bendito, nos acalentar através da Tua palavra, ó Deus bendito, na orientação do Teu Santo Espírito e nas verdades, ó Deus, contidas na Tua palavra, para encher o nosso coração de alegria em mais esse ano que nós comemoramos, de vida, ó Pai amado, de ministério e de investimento no Teu reino da nossa amada IPVM. Nós oramos pedindo a Tua bênção nesse instante, ó Deus, de iluminação sobre nossas vidas, para que possamos, ó Deus amado, receber porção dobrada da unção do Teu Santo Espírito, porção da
unção do Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos ser edificados, crescendo, a Deus bendito, na instrução da Tua Palavra. Nossa oração nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nossa igreja completa 74 anos e nós podemos, olhando para a vida de Abraão, nós podemos observar aqui que ele iniciou a sua jornada com 75. Então, a jornada que a IPVM já percorreu de bênçãos das mãos do Senhor, Abraão estava iniciando com seus 75 anos de idade. Ele foi chamado pelo Senhor. E ele, a sua família, tem a sua história estendida e ampliada para todos aqueles que foram escolhidos por Yahvé, o Eu Sou, aquele que vem permear de bênçãos a partir de Abraão, um povo que ele escolheu. Família, irmãos, é um projeto divino. Família foi a primeira instituição criada pelo nosso Deus e continua sendo sustentada pelo próprio Deus, a despeito de todos os ataques que a família tem sofrido, especialmente nos dias de hoje. Um povo, uma nação, uma sociedade e, claro, uma comunidade local, uma igreja, ela se origina e ela tem como matriz uma família, ou famílias. E o povo de Deus tem, portanto, a sua origem na família de Abraão. Eu gostaria de pensar juntamente com os irmãos no tema família abençoada, família que abençoa. Família abençoada, família que abençoa. Olhando para esses 3 versículos da palavra do Senhor, nesse texto clássico do chamado de Deus para esse homem, que é o chamado estendido para nós também, nós vemos 2 aspectos. E o primeiro deles, a respeito da família que é abençoada e que se torna abençoadora a partir das bênçãos de Deus, é justamente a promessa que Deus faz. Nessa aliança que ele estabelece com o patriarca, com Abraão, ele faz promessas. E a promessa que Deus faz a Abraão é de que Abraão seria abençoado. Portanto, nós como família do Senhor, no Senhor, nós somos abençoados, seremos abençoados. Primeira particularidade que eu gostaria de ver dentro das promessas que Deus faz e desta promessa que Deus vai fazer a Abraão de bênção sobre sua vida e sua família, é que essa promessa é feita por Yahvé, que nós já citamos, pelo Deus vivo, pelo Deus que se apresenta e que se coloca como sendo o Eu Sou, o Deus exclusivo, o Deus que vai reger a vida de um homem e depois de uma nação, a partir do seu nome. Então, quando Deus se apresenta como Yahvé a Abraão, ele então, com o seu nome, diretamente ele está mostrando a Abraão a sua pessoa, o seu caráter, a sua própria presença. Então, por que Abraão e sua família passam a ser abençoados? Por causa da presença do próprio Deus, por causa da pessoa do Deus Yahvé que se revela. E essa presença ela é nitidamente percebida. E ela é percebida tanto ameaçadora quanto consoladora. Ela é percebida como uma presença que aflige ou uma presença que bendiz. Esse Deus vai trazer para o seu povo e vai propor para o seu povo bênção e maldição. Vai propor para o seu povo vida ou morte e dá todas as instruções. E quando essa presença é sentida, quando essa presença é manifestada e percebida, ela se manifesta das 2 maneiras. E Abraão, então, passa a sentir as bênçãos do Senhor, a presença dele sobre sua vida. Então, a primeira particularidade que nós temos que observar aqui é que a promessa que é feita aqui não é promessa de homens, não é promessa de governantes, de reis, não é promessa do próprio pai de Abraão, mas sim
a promessa do próprio Deus que se revela a ele. Segunda particularidade dentro das promessas desse Deus: Abraão foi chamado e foi separado por Deus quando ele ainda vivia na idolatria e na ignorância. Então, o que nós temos que observar aqui nesse segundo aspecto é que não há méritos em Abraão, não há merecimento em Abraão, não há merecimento em mim e em você, para que Deus se revele, se aproxime, faça promessas e nos abençoe. Abraão não foi chamado por ser melhor do que os seus compatriotas, do que os seus familiares, seu pai, seus irmãos. Abraão não foi chamado por méritos próprios, e Deus não busca méritos em Abraão, pessoais, méritos dele mesmo. Abraão é abençoado pela graça, pela bênção divina que é revelada a ele. E essa graça de Deus alcançou a Abraão, aquele que foi considerado o pai da fé, e ela deixaria de ser graça se tivesse um condicional sobre a vida dele em relação a méritos, a merecimentos. Deus o abençoaria se ele fizesse tal coisa. Deus o abençoaria se ele fosse alguém honesto, se ele fosse alguém íntegro, se ele fosse alguém ilibado. Não. Deus o chama, Deus se aproxima dele, se revela, não por méritos dele mesmo, mas por sua graça. Um terceiro aspecto em relação às promessas do Senhor que são reveladas aqui a Abraão, de que ele seria abençoado, é que o chamado de Deus para Abraão traz direção. Deus vai direcionar e vai guiar o seu servo. Ele vai dizer: vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor é quem o guia, o Senhor é quem o direciona. E qual é então a promessa, particularmente, que nós vemos aqui no versículo de número 2? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Vamos começar pensando no engrandecer o nome aqui. Que significado tem esse engrandecer o nome? É justamente a respeito da descendência de Abraão. Engrandecer em se tornar grande no sentido de numeroso, no sentido de multiplicar-se a sua descendência, de alguém que já estava idoso, de alguém que estava já avançado em sua idade e que recebe a promessa de que a sua descendência seria multiplicada. No capítulo de número 15, 3 capítulos à frente, aqui em Gênesis, no versículo de número 5, Deus diz o seguinte para Abraão: Abraão, saia para fora da tenda, olhe para as estrelas do céu, conte as estrelas do céu, se é que isso é possível, né? E assim, a quantidade de estrelas que você vê, assim será com tua descendência. Engrandecer o nome aqui diz respeito a multiplicar a sua descendência, de alguém que já, humanamente falando, não teria condições de ser pai. Aliás, Abrão significa pai, o pai é exaltado. E Abraão tem o seu nome mudado, ele passa a se chamar Abraão, que significa justamente pai de multidões. O seu nome é engrandecido. Vamos pensar aqui na promessa, agora nos termos da grande nação. É justamente no sentido de multiplicação aqui, mas essa grande nação que Deus propõe, que Deus diz que de Abraão surgiria, é uma nação com identidade própria. É uma nação que vai receber leis próprias, que vai ter sua própria bandeira, sem necessidades de assimilar os costumes externos, de ser influenciado pelos outros povos, especialmente no que diz respeito à idolatria. Como nós já dissemos e já vimos, Abraão sai justamente de uma família, de uma matriz, de uma raiz idólatra, de um povo, Ur dos Caldeus, idólatra. Então Deus vem para tratar de Abraão, para transformar a vida dele, a partir dele, transformar a história da própria humanidade,
por um povo que o Senhor escolheu. Seriam, portanto, essa grande nação, a partir de Abraão, seria regida pela teocracia, Deus governando, Deus direcionando, Deus sustentando a vida de Abraão, da sua família e do povo que surge a partir deles. Eu te abençoarei. O que quer dizer esse te abençoarei? O que Deus quis dizer com te abençoarei? Parece muito genérico, parece algo muito vago. Eu vou te abençoar. Tá, mas de que maneira, Senhor? Então nós precisamos pensar aqui no verbo abençoar, juntamente com as suas variantes que aparecem aqui nesses 3 versículos, como apontando para a ideia de se dotar com poder, com sucesso, com prosperidade, com fecundidade, com longevidade. Mas, acima de tudo isso, acima desses aspectos, esses aspectos, na verdade, são apenas uma sombra das bênçãos, ou da bênção maior, constituída na aliança que Deus faz com Abraão, que é a bênção, essas bênçãos sem medidas no campo espiritual, o campo de redenção. A partir de Abraão, nós podemos ver a promessa de Deus, lá de Gênesis, se cumprindo. De que espiritualmente nós seríamos resgatados, a partir da descendência de Abraão. Nós vamos pensar um pouquinho a respeito disso, um pouquinho mais na frente também. Mas antes, eu gostaria que nós parássemos para pensar em alguns textos da palavra do Senhor, que falam a respeito das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Bênçãos essas que alcançam todas as áreas das nossas vidas. O Senhor diz a Abraão: eu te abençoarei. Ok, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 1 a 14, nós vemos ali, explanada, as bênçãos que Deus numera, bênçãos materiais para o seu povo. Bênçãos materiais. Bendito será o fruto do teu ventre. Bendito será o fruto da tua terra. Bendito será o fruto dos teus animais. Benditos serão todos os teus celeiros. Bênçãos materiais. Bênção familiar. Lembrando do Salmo de número 128, tua esposa será como videira frutífera e teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. E aí, juntamente com o Salmo de número 128, eu quero recordar com os irmãos aqui que no capítulo 17, aqui de Gênesis, nós podemos ter a ideia de filhos da promessa de Deus, filhos dessa descendência, de nós crermos que os nossos filhos serão também servos de Deus, separados para Ele. Gênesis 17, de 7 a 14, Deus estabelece ali com Abraão a aliança de maneira nítida, prática, através da circuncisão. Todos da casa de Abraão seriam circuncidados, e essa seria a marca da aliança de Deus, da promessa de Deus, da bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos, netos e de todos aqueles que estavam dentro do seu lar. Deuteronômio 6, versículo de número 7. Esta palavra que hoje te ordeno, tu as inculcarás na cabeça dos seus filhos. Falando dessas palavras, falando das orientações que eu estou te dando, quando você estiver sentado e ao se levantar, andando pelo caminho, ao deitar-se, ou seja, em todo o tempo, se você inculcar essa palavra, essas orientações, as promessas e os mandamentos que eu tenho te dado aos seus filhos, eles me seguirão. E por fim, as bênçãos espirituais, que nós podemos ver, por exemplo, lá no capítulo 1 de Efésios. Paulo escreve aos Efésios, dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, detalhe, em Cristo. Toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Portanto, irmãos,
Primeira lição que nós temos que aprender aqui, que nós temos que observar, de uma família que é abençoada e que também se torna abençoadora, família que abençoa, é a respeito das promessas de Deus, de que nós seremos abençoados. E a família abençoada é a família que abençoa. Portanto, nós vemos, em segundo lugar, a vocação pessoal, a vocação familiar. Vocação pessoal de Abraão e também a vocação de sua família. De quê? De ser bênção. Família abençoada é a família que abençoa. Reparem no seguinte, na construção do nosso tema aqui, propositadamente perceba que nós só podemos ser bênção se primeiramente nós formos abençoados. Voltamos na questão dos méritos. Voltamos na questão de nós mesmos termos algo para oferecer. Algo que em nós pudéssemos conduzir ou transmitir como bênção na vida das pessoas. Não é assim. É a bênção de Deus que permeia as nossas vidas em todas as áreas das nossas vidas e que alcança o próximo, que alcança os nossos vizinhos, os nossos familiares. Dentro da questão da vocação pessoal e familiar aqui, de ser bênção, ser tu uma bênção, e em ti abençoarei todas as famílias da terra, nós vemos aqui que o chamado trouxe exigências para Abraão. O chamado que Deus faz a ele traz responsabilidades. E primeiramente, exigiu de Abraão uma separação completa. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai então para a terra que eu te mostrarei. Você vai se separar dos seus pais, da casa do teu pai, você vai ter que deixar os seus pais. Exigiu também obediência imediata. Exigiu fé incondicional. Vai para a terra que eu te mostrarei. Talvez tenha passado na cabeça de Abraão uma voz que eu nunca ouvi. Será que eu estou ficando louco? Mas Abraão não questiona. Abraão crê. Abraão toma a atitude de seguir uma voz de um Deus que estava se revelando a ele de uma maneira tão imediata assim, repentina. Irmãos, não pode haver nenhum impedimento no que diz respeito ao chamamento de Deus nas nossas vidas. Quando Deus nos chama, quando Deus nos separa, nada pode nos impedir de segui-lo. E quando nós dissemos nada, nós estamos nos referindo a trabalho, por exemplo, aos próprios amigos, estamos nos referindo à própria família. Estamos nos referindo aos pais, aos nossos irmãos, até nossos filhos. Nem a nossa própria vida, os nossos interesses, nada que almejamos deve nos impedir de seguir a orientação, o direcionamento da voz de Deus sobre nós. Em Lucas, capítulo de número 14, verso 26, nós vamos lembrar do que Jesus diz. Aquele que não deixa pai e mãe, aquele que não deixa filhos, aquele que não deixa seus irmãos, não é digno de mim. Nós temos que nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e então seguir o nosso Mestre. Mas o foco aqui, em relação à vocação pessoal e familiar de Abraão e sua família aqui, é ser uma bênção. E que nele e em sua família seriam benditas todas as famílias da terra. Como dissemos, nós só podemos ser bênçãos se nós formos abençoados por Deus. E essa bênção do Senhor, todas as bênçãos do Senhor estão sobre nós, sobre nossas famílias, para que nós sejamos desde já, desde o momento em que nós nos encontramos com o Senhor, em que Ele veio ao nosso encontro, se revelou, nós temos que passar a ser bênção no meio onde nós estamos. Ser abençoado por Deus em todas as áreas das nossas vidas vai atrair a atenção daqueles que convivem conosco, do nosso chefe do trabalho, do nosso vizinho, do colega de escola, de faculdade.
Eles vão reparar naquilo que tem acontecido em nossas vidas. E eles perceberão que tem algo diferente. E aí é o momento para nós testemunharmos nossa fé, mostrando que a nossa confiança está posta no Deus que se revelou a nós, naquele que disse que eu sou. Eu de fato basto a mim mesmo. E eu te sustento, eu cuido de você. A nossa fé a respeito de Deus, a quem nós servimos, precisa ser comunicada. Muitas vezes com os nossos lábios fechados. Tem que ser comunicada através daquilo que Deus já está operando, fazendo em nossas vidas. A bênção a ser concedida aqui a Abraão não procederia de Abraão mesmo, como nós já vimos que vem do Senhor, porque Abraão seria primeiramente abençoado. Deus deixou claro então para Abraão que ele seria canal, que Abraão e sua família seriam instrumentos desse Deus vivo e verdadeiro e das suas bênçãos sobre a vida de outros. É como se o comentarista bíblico Groningen, ele diz o seguinte: é como se Abraão servisse de mediador ante Deus e os homens. É como se Abraão fosse o canal do Senhor, aquele instrumento nas mãos de Deus, para que as outras nações também fossem abençoadas e o conhecessem. A descendência de Abraão, portanto, então, irmãos, a partir de Isaac, vai nos lembrar de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Implica aqui justamente essa ideia da mediação. O mediador que, no proto-evangelho, lá em Gênesis, capítulo de número 3, logo após a rebeldia, logo após o pecado e a queda de Adão e Eva, o mediador que foi prometido por Deus, no capítulo de número 3 de Gênesis, vem aqui tomar um pouco de forma, vamos dizer assim, através da família de Abraão. A partir da descendência de Abraão, viria uma linhagem e Jesus Cristo seria descendente de Abraão. A promessa, portanto, se cumpre a partir de Isaac, culminando em Cristo Jesus. Assim, irmãos, da descendência de Abraão veio aquele que veio ser o Salvador do mundo, o Salvador dos nossos pecados. E a maior de todas as bênçãos para todas as nações da terra. Gostaria que os irmãos observassem no texto de Gálatas, capítulo de número 3, convido a todos a abrirem. Gálatas, capítulo de número 3, Paulo faz um raciocínio aqui a respeito dessa descendência prometida a Abraão, descendência que traria a redenção e o perdão dos pecados da raça humana. Em Cristo Jesus, nós vemos Paulo argumentando aos Gálatas, capítulo de número 3, especificamente os versos 14 e verso 16. Nós pulamos o 15. Verso 14 e verso 16. Você pode ler comigo? Verso 14, primeiramente, diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. A promessa da descendência redentiva em Abraão se cumpre em Jesus. Para quê, irmãos? Para que eu e você fôssemos alcançados. Para que, de fato, todas as famílias da terra fossem benditas, abençoadas, a partir da família de Abraão. Família abençoada, família que abençoa. Deus não nos chama, irmãos, sem objetivos. Deus nos chama com um propósito, assim como Ele fez com Abraão.
E aplicando espiritualmente para nós, Ele nos chama e chama as nossas famílias para a conquista de uma terra que Ele promete, que Ele prometeu a Abraão, uma terra que Ele promete a nós, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Mas nós não conquistaremos essa terra prometida com as nossas próprias forças e nem por méritos próprios. Essa terra foi conquistada pelo Filho do Homem. Essa terra foi conquistada pela semente de Adão, pela descendência de Abraão, pela raiz de Davi. Cristo não veio, portanto, para chamar pessoas justas. Cristo veio buscar pecadores e veio para os salvar. Lembrando de Atos, capítulo de número 16, verso 31, se nós cremos nele, se cremos no Senhor Jesus, no descendente, e se nós cremos no seu sacrifício, seremos salvos nós e nossa casa. Assim como Abraão, o Senhor chama a mim, a você. O Senhor nos chama, o Senhor chama as nossas famílias também com o propósito de abençoar, de ser bênção para todas as famílias da terra. Hoje pela manhã, nosso irmão Arquimedes explanou um pouco a respeito da igreja perseguida. Tivemos oportunidade de refletir a respeito do sofrimento de irmãos nossos que estão sendo mortos por causa de sua fé. Nós podemos participar, nós podemos abençoar irmãos nossos e pessoas que ainda não são irmãos nossos, a serem chamados por Deus, a terem esse encontro com um Deus que vem ao nosso encontro e podemos contribuir, no mínimo em oração. Contribuir financeiramente, sim. Contribuir indo, de alguma maneira, tendo contato com uma das culturas que nós encontramos em São Paulo, uma das colônias que são nitidamente percebidas, por exemplo, de sírios, libaneses, que nós podemos alcançar por meio do Evangelho de Cristo Jesus, apresentando o descendente de Abraão, apresentando aquele que foi prometido para que nós fôssemos resgatados. Domingo da Igreja Perseguida foi comemorado a semana passada, mas nós precisamos recordar que o chamado de Deus para nós é de sermos bênção para todas as famílias da terra. E que as nossas famílias de fato sejam uma família abençoada e famílias que abençoam. Concluindo, portanto, irmãos, eu gostaria de recordar com vocês a promessa de Deus de nós sermos abençoados, mas a vocação, em segundo lugar, a vocação que nós temos, o chamado de Deus para as nossas vidas, pessoal e familiar, de sermos bênçãos e sermos bênçãos para todas as famílias da terra, para todas as nações. Tendo isso em mente, eu gostaria só apenas de explanar aqui e sugerir aos irmãos e falar um pouquinho a respeito de como as famílias de nossa igreja, como nossas famílias podem ser de uma maneira mais íntima, vamos dizer assim, abençoadas, entre nós mesmos, fortalecidas. Quem já participou, os casais ou famílias que já participaram de grupos familiares, de grupos de casais, grupos nos lares, grupos de estudo, de comunhão, como por exemplo o Grupo Renovo, ou o Grupo Maranata, o Grupo Pioneiros, Shalom, Novas Vidas, grupos que foram organizados em nossa igreja, que trouxeram edificação, desenvolvimento e maior intimidade mesmo no corpo de Cristo entre nós, sabem do que eu vou falar. Nós temos colocado no boletim da igreja, os irmãos devem ter observado, nós temos colocado alguns domingos, e durante todo esse mês, uma notinha a respeito dos PGFs, que são pequenos grupos familiares. Já acontece em nossa igreja pequenos grupos de jovens. Nós temos pelo menos 3 grupos de jovens que têm se encontrado, que têm estudado a palavra de Deus, têm se aprofundado na palavra do Senhor e têm crescido em comunhão no corpo de Cristo.
e nós temos a oportunidade de fortalecermos um pouco mais as nossas famílias, pensando em grupos familiares, pequenos grupos familiares. Quem está na coordenação desse ministério é o nosso irmão presbítero Klaus, e eu estou acompanhando a ele. Então, estou incentivando os irmãos a nos procurarem, a procurar especialmente o presbítero Klaus e a mim também, para nós pensarmos em como encaixar você. Se você tem esse interesse, se você tem esse desejo, coloque isso em oração. As nossas famílias já são abençoadas, mas podem ser mais abençoadas e mais abençoadoras por meio de uma comunhão mais estreita. A nossa intenção, irmão, só explanando um pouquinho, falando um pouquinho a respeito desses PGFs, o objetivo, quais são os objetivos dos PGFs, né, do PGF? É justamente de ter comunhão entre as famílias, comunhão entre as pessoas, crescimento espiritual, algo que vá além dos nossos encontros dominicais, que vá além das nossas quartas-feiras, que vá além dos ministérios que nós temos participado e que traga um aconchego para o nosso lar, para nós fazermos dos nossos lares um lugar de bênção, que se expanda, talvez, de repente, para os nossos familiares mesmo, para a nossa vizinhança. Pode ser um canal de evangelização, pode ser um canal de acolhimento de pessoas que estão chegando na igreja, que estão conhecendo a nossa igreja, que ainda estão tímidas. Através do teu lar, talvez elas possam quebrar um pouco paradigmas, quebrar o gelo e vir participar conosco. Qual a metodologia? Como nós temos pensado nesses pequenos grupos? Os pequenos grupos funcionariam com encontros semanais, quinzenais. Isso vai de acordo com a característica de cada grupo mesmo. E como que seriam as afinidades aí? As afinidades seriam, de repente, por localidade mesmo, geografia, quem mora mais próximo. Isso facilitaria bastante, né, os encontros. Poderia ser por afinidade no que diz respeito a casais com filhos. Casais com filhos na faixa etária de bebês, até 2 aninhos, 3 aninhos. Casais com filhos adolescentes. Casais que têm filhos crianças, adolescentes e até jovens. Casais que não têm filhos. Enfim, queridos, se nós formos explanar aqui os detalhes do nosso ministério que nós temos sonhado e pensado, nós tomaríamos muito tempo. Então, eu sugiro aos irmãos que nos procurem ao presbítero Klaus, procure a mim e aos irmãos que já estão se envolvendo. Nós já temos alguns pequenos grupos se reunindo e tem sido uma grande bênção. A ideia é de termos no máximo 4 famílias, 4 casais com seus filhos, né? Ou se não tem filhos, sem problemas, mas limitarmos um pouco justamente para haver mais comunhão, mais intimidade entre esses casais, de partilhar situações parecidas, ou de repente idênticas mesmo, né? Então, conforme o grupo crescer, a ideia do grupo crescer não é um impeditivo, porque de repente a reunião no teu lar, e isso pode ser através de rodízio também, se houver disponibilidade, disposição de todos os lares, pode cada sei lá, sexta-feira, quinta-feira, sábado, o dia que foi estabelecido para se reunirem, cada semana em um lar, né? E recebermos uns aos outros, no aconchego dos nossos lares, e crescermos em intimidade e conhecermos um pouco mais e um pouco melhor uns aos outros, cuidando uns dos outros no corpo de Cristo. Se atrair o vizinho e o grupo começar a crescer, o ideal é que se mantenha a ideia de 4, 5 famílias no máximo e que se multiplique esse grupo que está crescendo. Então, pensemos com carinho de que nossas famílias, que a família IPVM já tem sido abençoada, mas ela tem sido chamada para continuar sendo bênção, e que nós possamos multiplicar as bênçãos do Senhor através de nós, para a vida daqueles que não têm vivido debaixo das bênçãos do Senhor, têm vivido debaixo das maldições, de viver uma vida de pecado longe do Deus que veio para nos resgatar e nos redimir. Família abençoada é a família que abençoa, e que de fato o Senhor continue
nos abençoando para a glória do seu santo nome e fazendo de nós bênção, onde quer que nós formos, aqui, onde quer que estivermos, para todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Amém.